Bom, bom dia, pessoal. Continuando as aulas aí, né? Hoje nós teremos uma aula de controle biológico de vetores de doença, né? Até agora a gente falou, na maioria das vezes, de controle biológico na agricultura, certo? Agora não, agora nós vamos falar uma coisa um pouco diferente, né? Que é o controle de vetor de doença, porque você é um problema de saúde pública, não é um problema econômico, né? Que às vezes as duas coisas andam juntas, mas é primariamente um problema de saúde pública. Bom, antes de mais nada, é a gente entender que na maior parte dos problemas, quando você tem insetos praga, está envolvido modificações ambientais criadas pelo próprio homem. Então, lixões desse tipo aqui, por exemplo, eles são ideais para a criação de moscas, de varejeiras, os reservatórios, né, latas, vasilhas, as centenas de pequenos reservatórios de água que se formam nesse lixo aqui, ó, eles são também ideais para a criação de Aedes aegypti, por exemplo. Então, na maioria das vezes, e quando a gente tem que fazer intervenção, é porque foi um problema criado pela própria ação humana. A mesma coisa são em grandes criações animais intensivas, aqui como por exemplo a galinha de postura. Esse acúmulo de fezes animais, ele é ideal para a produção de mosca, né? Então você produz muita mosca e as moscas, mosca doméstica, são os principais transmissores de patógeno por via mecânica, que elas transportam patógeno de um lado para o outro. E alguns mosquitos, que a gente chama de mosquitos se criam em container, eles eram originalmente, viviam nesses reservatórios naturais, né, como esse oco de árvore, e depois algumas espécies, como Aedes aegypti e Aedes albopictus, se adaptaram aos reservatórios de água criados pelo homem. Né? Então, desde então, eles nos acompanham pelo mundo inteiro e são os maiores vetores biológicos de doença. Outra situação que favorece bastante os vetores de doença são os esgotos, né? A falta de saneamento básico, por exemplo, esgoto a céu aberto. Essa situação aqui, ela é ideal para o mosquito Culex, que é aquela muriçoca noturna, né? É ideal também para o caramujo, Bionfalaria glabrata, né? O caramujo da citosomose, que adora água poluída, né? E precisa de esgoto de fezes humanas para completar o ciclo. Então você vê que é mais um tipo de criação humana que favorece com que esses insetos e moluscos se tornem praga. Aqui também um outro exemplo aqui, com agravante da presença de animais silvestres, né? Que podem servir, por exemplo, como reservatório de doenças emergentes. Bom, nós vamos começar falando do controle biológico de mosquitos, dos Culicidae. Tá? Vamos começar por aí. Bom, alguns são até bastante lógicos de pensar, né, como predadores aqui, como o peixe. Esses peixes da família Poecilidae, que é o barrigudinho, bem conhecido aí, né, de todo mundo, pessoal que gosta de aquário, né, eles são extremamente eficientes, são larvíporos, comem muitas larvas, né, mas o uso de peixe no controle biológico ele vai estar restrito. Então você vai usar esse peixe quando você tiver, por exemplo, uma fonte ornamental, ou então reservatórios de água tipo barril em áreas que precisam usar esse tipo de coisa, né? Então eles são bastante eficientes, mas você tem que carregar esses peixinhos e colocar lá, né? Eles reproduzem bem sozinhos, né? Esses poecilídeos. Então assim, para esse tipo de abordagem eu considero o meio ideal, né? Aqui mostrando estudos feitos na África com tilápias, né? Esse aqui é um tipo de tilápia lá, e que mostra aqui a quantidade de mosquitos que a tilápia consegue controlar, né? Então é bem interessante no caso deles lá, né? Porque a tilápia é um peixe nativo da África, é um ciclídeo africano. Então você usa o peixe para controle de mosquito no caso a Anopheles, ele... aqui as reduções, eu consegui redução de 95%, 86%, né? Grandes reduções de larvas
em lagos, por exemplo, pequenos lagos, e com o subproduto do próprio peixe, né, que pode ser usado na alimentação. Bom, continuando os predadores, os heterópteros são bastante também, são larvíparos, vão se alimentar aí das larvas na água, mas eles são relativamente fáceis de criar, uma barata d'água dessa é super fácil de criar, mas são de difícil adoção pela população e também são difíceis de distribuir, soltar no campo. Porque como é que você vai colocar uma barata d'água dessa, né? Ela não vai achar esses reservatórios. Então eles são interessantes, os notonectídeos também, né? As larvas, mudando aqui de grupo, as larvas de odonata que conseguem comer até pequenos alevinos, né? São até praga de criação de peixe, também são vorazes, né? Agora, esse tipo de abordagem com esses predadores, ele é interessante num tipo de controle biológico de conservação. Então você mantém os corpos d'água com uma saúde biótica boa, não poluídos, né? Sem esgoto, ricos em vida, né? Com a qualidade biótica boa, que esses predadores naturalmente aparecem e vão controlar a população de mosquito. Já em termos de intervenção, um dos predadores que para mim é o mais eficiente é o Toxoryntis. O Toxoryntis, esse é um culícide também, um mosquito, né? Só que ele é um mosquito mais antigo, né? Uma família mais basal, e ele não se alimenta de sangue na idade adulta. Então a larva ela vai conseguir a proteína, né, para pôr seus ovos quando adulto, através da predação de outros insetos, né? O adulto ele é bem grandão, ele é metálico e facilmente reconhecido por essa probóscide curva, né? Então a gente tem feito estudos aqui no nosso laboratório e conseguido assim controle biológico natural, né, em áreas verdes urbanas de 70%. Então a gente coloca 100 criadouros lá de potenciais, são vasinhos com água, e 70 deles estão ocupados por pelo menos uma larva dessa aqui, comendo os Aedes aegypti, né? Então uma redução substancial, né? O que falta para nós agora para implementar isso como controle biológico é uma técnica eficiente de criar esses bichos em laboratório. Se a gente conseguir criar esses bichos em laboratório, que eles têm uma certa dificuldade de reprodução em laboratório, nós podemos soltar esses adultos no campo, né? E eles têm a capacidade de localizar o criador. Então, quer dizer, ele vai achar uma lata, por exemplo, com água num quintal, né? Ele consegue localizar a lata com água que está com as larvas de Aedes aegypti e põe um ovo ali, né? Então ele busca ativamente, ele faz a busca larvária como se fosse a saúde pública, né? Então é interessantíssimo e, na minha opinião, né, pode ser uma opinião enviesada porque eu estou estudando esse bicho agora no laboratório, mas é bastante promissor. Os copépoda também, existem diversos estudos sobre os copépoda. Eles caem como predadores, eles caem naquele problema que eles têm que esse copépoda você tem que colocar ele no criador, então ele não busca como o outro, então é meio problemático, né? Bom, uma outra abordagem pode ser usada com os culicídeos são os fungos, né? Alguns são mais sistêmicos, como esse aqui, o Celomyces stegomiae, que é um fungo que tem um ciclo complexo, né? Que apesar de ser bastante interessante, ele precisa desse hospedeiro intermediário, que é um crustáceo aqui, um ciclopóide, né? Então um pouquinho mais complicado, mas bastante específico, né? Então é interessante que ele não afeta, por exemplo, outros insetos que podem ser inimigos naturais, que vivem na água. Mais interessante seriam esses fungos convencionais, como Bovéria bassiana, ou então o Metarrhizium anisopli, né, que é um mosquito afetado pelo fungo, né, cheio de hifas fúngicas aqui. Esses fungos eles já são desenvolvidos para uso em agricultura e você utiliza os esporos do fungo como se fosse um inseticida. Então, por exemplo, nesse experimento aqui na Tanzânia, eles borrifaram
essa cortina preta com o fungo, a cor preta atrai os mosquitos, né? E aí eles pousam aqui e se infectam com o fungo. E, né, isso aí ele parece que foi bastante efetivo lá. Então esses fungos também são bem promissores. Um outro tipo de patógeno usado é a toxina do Bacillus thuringiensis. Ele é praticamente um inseticida, tanto que foi registrado como inseticida em 61. Né? Então essa toxina, esses cristais, você joga direto na água. Né? Então, por exemplo, para controle de Culex naquelas áreas, por exemplo, de esgoto a céu aberto, é bem interessante. Já foi usado até em Montes Claros dessa maneira. Tá? Então você joga, ele vai matar ali os insetos que estiverem ali, inclusive outros, né? Ele é pouco seletivo, mas rapidamente ele é biodegradado, então ele é interessante, não mata peixe, né? Então é uma alternativa bem bacana aí. A outra coisa que a gente pode falar aí são os extratos de plantas. Então diversos extratos de plantas são usados, né? Na figura aqui é o extrato do NIM. Né? Então aqui mostra uma larva de 7 dias. Controle, né? Que não foi adicionado o extrato de NIM. E essa larva aqui, uma larva onde a água foi adicionado o extrato de 0,05% da folha do NIM. Né? Olha a larvinha, né? Então essa larva vai morrer. Né? Então é interessante também, mas não deixa de ser inseticida, aquela discussão que a gente já fez. Né? Só porque veio de planta, ele é controle biológico? É biota matando biota, mas é inseticida, na minha opinião. Bom, outro tipo de abordagem aqui são os mosquitos transgênicos. Né? Então você altera o mosquito geneticamente, você faz um mosquito com uma inserção, geralmente um transposon, carregando um gene que vai tornar ele, por exemplo, menos suscetível à malária. Esse aqui do exemplo é um mosquito que foi desenvolvido para malária. Né? Eles colocam um gene fluorescente para você no campo separar o que é silvestre do que é transgênico. O transgênico, o olho dele brilha na luz UV. Né? Uma tecnologia muito avançada, muito interessante, porém existe uma dificuldade da biossegurança disso aí. Um exemplo foi o que aconteceu aqui no Brasil. A empresa Oxtec, ela fez um grande piloto de campo em Juazeiro, na Bahia, com mosquitos transgênicos, Aedes aegypti transgênicos. E depois um grupo de pesquisadores viu que os genes transgênicos estavam passando para a população natural. Então o que está acontecendo? Você modifica o inseto e aí esses genes passam para a população natural. Então você está fazendo uma mistura. Então esse bicho que hoje transmite dengue, zika, chikungunya, ele talvez possa transmitir outras coisas. Né? O que pode acontecer? A gente não sabe. Né? Quando a empresa veio, é imprevisível. Quando a empresa veio, ela falou que todos os descendentes desse transgênico iriam morrer. E o que a gente viu no campo não foi isso. Né? Então, difícil de controlar. Agora, uma coisa interessante são os mecanismos de bloqueio de infecção. E o mais promissor hoje é a Wolbachia. Né? Então, a Wolbachia, normalmente ele é um bicho que ele vai infectar, né? É um endosimbionte do mosquito, que não causa problema nenhum. Mas quando você infecta uma Wolbachia de Aedes aegypti, de Aedes albopictus no Aedes aegypti, ele bloqueia, olha aqui esse estudo aqui, ó, ele bloqueia a ligação do vírus da dengue. Ó. Então é muito interessante e eu vou colocar um vídeo lá do pessoal da Fiocruz, que trabalha num grande projeto mundial sobre isso, para vocês verem lá, ele vai explicar como é que funciona. Beleza, gente? Então, eu falei, a aula hoje é só de Culicidem, depois mais para frente, se vocês quiserem, podemos falar dos outros vetores. Tá bom? Eu vou deixar uns textos lá para quem quiser saber mais, né? E obrigado.